Então, esse número, eu tinha visto que o consenso do mercado, ele veio acima do consenso do mercado, né? Eu queria entender qual que era a tua expectativa, as expectativas aí dos analistas da casa, e o que dá para destacar desse balanço? Então, veio até em linha com o que a gente esperava, o resultado de Banco do Brasil, um crescimento de lucro, um crescimento marginal de rentabilidade, de retorno sobre patrimônio líquido, que foi de 21,3%. Então, foi um resultado sólido, né? Agora, a composição dele chamou um pouco a atenção, porque a gente viu um crescimento da carteira de crédito maior do que a gente esperava e uma eficiência melhor também do que a gente esperava, né? Um índice de eficiência ali envolvendo aquelas despesas administrativas e de pessoal. Esses fatores, eles compensaram um crescimento mais lento do que a gente esperava na receita de serviços e uma inadimplência também acima do que a gente esperava, né? Então, no todo, assim, a gente considera que o resultado veio até em linha, né? Então, esses foram os fatores que chamaram a atenção. E o que esse balanço, ele mudou a perspectiva que vocês tinham para a empresa? O que dá para esperar nos próximos trimestres? Assim, ele muda a perspectiva no sentido de que ele vai deixando claro que ele deve continuar crescendo a carteira de crédito com mais apetite do que os pares, né? Principalmente os pares privados. Então, enquanto assim, o Itaú, o Bradesco, o Santander estão crescendo quase zero a carteira de crédito ou negativo, o Banco do Brasil continua crescendo super forte. Na comparação trimestral aí foi mais de 1% e na comparação anual foi mais ou menos 15%. Né? Então, um crescimento super forte, o que mostra um pouco esse apetite maior do banco estatal. Né? Então, isso é uma novidade. E uma outra novidade, eu acho, foi assim, o apetite dele para as renegociações também. Nesse TRI, ele renegociou mais de 4 bilhões de reais dentro do programa Desenrola, e a gente viu isso aparecendo na despesa de inadimplência. Quando o banco ele dá desconto, isso aparece numa linha da inadimplência que é descontos concedidos. Essa linha teve um aumento bem substancial e contribuiu para o aumento da inadimplência no trimestre. Então, nesse sentido, fica assim, talvez um pouco mais intensa do que a gente esperava, essa progressão em relação aos objetivos sociais do banco, que é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, né, que deveria gradualmente virar o foco, em vez de um foco em lucros. Agora, dito isso, essas coisas, elas demoram muito a mexer o ponteiro, né? Pensando que ele tem uma carteira de crédito gigantesca de 1 trilhão de reais, então, assim, esse aumento de apetite, o comportamento de inadimplência do crédito que ele está adicionando à base agora, ele vai aparecer daqui a 1, 2 anos. Então, para o curto prazo, deve continuar uma vaca leiteira, como a gente chama aqui, tanto que a gente mantém na nossa carteira de dividendos, mas para o investidor focado em ganho de capital, a gente recomenda não estar na ação. Tá, perfeito. Você já respondeu de uma vez só 3 perguntas minhas. Opa, desculpa. Não, tá ótimo. Bem, é isso então da minha parte, Larissa. Tem alguma outra coisa que você queira destacar sobre o Banco do Brasil? A gente pode, na verdade, fazer uma comparação aí entre os outros bancos, né? Porque o Banco do Brasil ele também não tá entre os piores aí, né? Como é que a gente avalia aí entre a concorrência? Muito pelo contrário, em termos de rentabilidade, o Banco do Brasil ele está melhor que todos os bancões, inclusive melhor do que o Itaú. Né? Esse patamar de 21,3% de ROI está acima do que o Itaú entregou nesse mesmo trimestre. O Itaú é o melhor dentre os bancões. Aqui eu estou tirando o BTG da comparação, tá? Que é o mais rentável de todos. Agora, essa rentabilidade, a nossa visão aqui é um pouco que ela é muito fruto do posicionamento privilegiado que o Banco do Brasil tem no agro, que é um segmento da economia que está indo super bem, crescendo carteira de crédito por causa das safras recorde e com inadimplência super baixa, né, pela rentabilidade que os produtores estão tendo. Então, esse é um fator. E um outro fator é o esforço de eficiência de vários anos acumulados, que está sendo colhido agora em uma base de despesas muito mais comportadas. Né? Então, é como se a gente estivesse vendo uma fotografia. Olhando para frente, assim,
com essa aceleração do apetite, com esse aumento mais de apetite, principalmente na comparação com os outros bancos, pode ser que aconteça uma coisa que a gente chama de seleção adversa. Então, os bancões, eles estão muito restritos no crédito, eles estão concedendo só para quem é de alta renda, excelente pagador, não teve evento de crédito, evento de inadimplência recente, e aí, com o aumento de apetite do Banco do Brasil, ele acaba pegando, né, o que sobrou, o que os outros bancos não quiseram conceder empréstimos. Então, pode ser que a gente veja esse efeito e para os próximos trimestres a gente veja essa inadimplência subir no Banco do Brasil, enquanto a gente está vendo ela começar a se estabilizar, já se estabilizou no Itaú e começando a se estabilizar nos próximos trimestres para Santander e Bradesco. Então, a gente tem que acompanhar muito de pertinho isso, né, principalmente no segmento de pequenas e médias empresas, que ele segue sendo bem problemático para todos os bancos, os pequenos empreendedores estão com muita dificuldade ainda para pagar as dívidas, e aí, com esse aumento de apetite do Banco do Brasil, pode ser que os que performam mal, né, os mais inadimplentes, acabem concentrados nele, machucando o balanço, né? Perfeito. Larissa, só para a gente voltar em relação à questão da recomendação, né? O Marcelo Vargas até perguntou aqui se é o momento para comprar a ação ou se é para esperar mais um pouco. Você falou que a ação do Banco do Brasil está numa carteira, mas não está em outra, né? Você pode explicar essa diferença aí da carteira, né? Entre as carteiras? Então, o Banco do Brasil está na nossa carteira de dividendos. Então, na verdade, em duas, né? A gente tem duas carteiras focadas em dividendos, que são uma chamada Vacas Leiteiras e outra chamada Double Income, que faz um mix aí de boas pagadoras de dividendos com fundos imobiliários e títulos de renda fixa. Então, para o investidor focado em geração de renda, né? Utilizar ações para geração de proventos, seja aí porque está aposentado, ou porque depende do portfólio de investimento como fonte de renda, eu compraria Banco do Brasil, tanto que ela segue recomendada nessas duas carteiras. Agora, nas nossas carteiras focadas em valorização de patrimônio, ganho de capital, como é o caso do Melhores Ações da Bolsa, do Palavra do Estrategista, da própria carteira Empíricos, que é um portfólio multimercado, a gente não recomenda Banco do Brasil, a gente tirou o Banco do Brasil dessas carteiras no final do ano passado, né, diante do resultado das eleições. Então, assim, para quem foca em dividendos, eu não me preocuparia, porque no curto prazo, como eu falei, né, essas mudanças, elas demoram muito a acontecer, porque o banco é uma instituição muito grande. Então, assim, no grosso, deve continuar uma operação super saudável, né? Então, deve pagar ótimos dividendos aí para os próximos trimestres. Agora, para quem foca em ganho de capital, mirando o longo prazo, uma perspectiva estrutural, a gente recomenda ficar de fora.